tema específico para este mini curso é o insólito banalizado no romance de Arnaldo dos Santos, Sabina e os manuscritos do Quito, que é o segundo slide já. Eu trouxe aqui a imagem, uma imagem da capa do livro. E neste mini curso a ideia é abordarmos um pouquinho sobre a estrutura do romance. Eu já estou no quarto slide e a Lohane estiver a me acompanhar. Dividirmos a concepção, ou seja, falarmos um pouco sobre a estrutura e o foco do romance. Falamos também um pouco sobre o insólito, o fantástico e o insólito banalizado, né? Apresentando aqui as perspectivas e algumas considerações, e também tocarmos um pouco no aspecto da importância desse romance. Estou no quinto slide. A história de Sabina, a história deste romance, é localizada temporalmente no ano 1993. O romance data de 2012. É um romance que foi publicado em Portugal por uma editora que divulga autores angolanos. Dizer que este romance não é ainda divulgado, não é muito divulgado aqui em Angola também, porque o autor é mais conhecido como cronista e contista. O romance ele conta com duas obras, e ainda não avancei, esses aspectos não coloquei no slide por uma questão de economia. E sim, além do romance A Casa Velha das Margens, que ele publicou em 1999, este Sabina e os Manuscritos do Quito é o segundo romance. Ele é muito mais conhecido como cronista e como contista, tanto é que ele é temporalmente localizado enquanto prosador de acordo com os estudos feitos pelo ensaísta Luís Candimo. Arnaldo Santos, obviamente é angolano, né? É angolano, nascido em março de 1935. Ele é jornalista e esteve ou ainda continua ligado à imprensa, e numa das suas recentes entrevistas ele ainda reafirmou a sua afeição com a escrita. Vai ocorrer que vamos encontrar nesse romance Sabina e os Manuscritos do Quito algumas marcas de uma das personagens que denunciam muito a afeição do cronista, a afeição jornalística do autor. Então, a história de Sabina e os Manuscritos do Quito é contada do ano 1993 e o foco são os acontecimentos, né? Uma rememoração dos acontecimentos de bombardeamentos, dos conflitos que ocorreram entre dois partidos políticos em época pós-eleições. Ainda não avancei, mas pronto, não faz mal. Sim, época pós-eleições. Então, nós encontramos em Sabina, não propriamente, ou não vamos classificar propriamente como um romance histórico, porque os relatos históricos entram para fechar
espaços servem de explicação e tentativas de esclarecimentos sobre os factos ou os acontecimentos incomuns, extraordinários, estranhos que ocorrem na localidade do Quito. É assim que nós vamos ter a abertura do romance. Esse romance tem 2 partes, com vários capítulos. Temos 19 capítulos em 2 partes, e o romance vai começar a tratar das aparições dos manuscritos. As aparições dos manuscritos é que vão constituir como parte dos acontecimentos insólitos. E não só a aparição dos manuscritos, mas também a aparição de Sabina. Sabina sendo uma personagem que aparece como um enigma, pois se trata de uma senhora que morreu nos conflitos que ocorreram na localidade do Quito. Então, nós temos um romance que vai contar essa história do cerco do Quito, né? O acontecimento, historicamente, é designado como cerco do Quito e ocorreu, de facto, na história de Angola, embora a pretensão do romance não fosse taxativamente de trabalhar ou de divulgar a história, mas de passar uma mensagem. Então, essa história ocorrida, sendo uma matéria da realidade, ela é trabalhada por Arnaldo Santos. E Arnaldo Santos procura destacar as perdas e as consequências ocorridas durante o cerco do Quito, em que 2 partidos, nomeadamente o MPLA e a UNITA, disputavam, ou seja, brigavam pelo resultado das eleições de 1992. Então, nós temos um protagonista. Nós temos Bento Julião, que é o protagonista. Nós temos Sabina, que não classificamos propriamente como uma personagem, embora ela tenha aparições, mas não faz muitos contactos. Então, os eventos extraordinários, os eventos não costumeiros que ocorrem, são o aparecimento de várias folhas sobre as campas. Vamos dizer, as campas não são propriamente campas num lugar específico, como seria um cemitério. A localidade do Quito é aqui considerada como um cemitério, porque, de acordo com a história, os corpos que tombaram durante o conflito não foram bem enterrados, foram colocados debaixo do solo, de diferentes lugares da comunidade do Quito. Então, quando em 2003 uma comissão de transladação é enviada para o Quito, nesse caso sai de Luanda para o Quito, para proceder exumações, e Bento Julião é o engenheiro responsável pelo trabalho todo, a população do Quito começa a rememorar os factos, e aí então começam a aparecer os manuscritos começam a cair, não se explicando de onde é que os manuscritos vêm. Então, o aparecimento dos manuscritos vai constituir um dos primeiros acontecimentos insólitos, porque não era comum aquilo ocorrer e também aquilo despertava uma certa curiosidade da parte da Comissão de Transladações, que vinha de Luanda, diga-se, com uma educação diferente, embora para
para os munícipes do Quito, aquilo representasse sinal de alguma coisa. Então, nós vemos, nós vamos classificar este romance não propriamente como um romance histórico, mas como um romance da categoria do insólito. Uma narrativa da categoria do insólito e que se vai localizar especificamente no insólito fantástico. Por que no insólito fantástico? Porque nós temos uma sequência de acontecimentos cujos mais importantes e focados são o aparecimento dos manuscritos que lembram uma personagem chamada Ocalumba que perdeu, segundo a história, 8 filhos durante os conflitos do Quito e também ela própria desapareceu e também manuscritos que lembram Sabina, mas Sabina aparece antes das cartas que ela faz ou que ela envia tanto para Bento Julião quanto para Mateus Canhoto. Mateus Canhoto é outra personagem importante, é o jornalista. Se nós temos Bento Julião como engenheiro, Mateus Canhoto é um jornalista. E temos Fisson de Satula, que é administrador do Quito. A importância dessas personagens, e nós destacamos isso também como uma qualidade do romance de Arnaldo dos Santos, é que, enquanto Sabina é apresentada aqui como um enigma, né, antecedida pelos manuscritos e depois pelas aparições dela própria ao redor de uma ruína da comunidade do Quito, lembrar que Sabina morreu no cerco do Quito, mas ela vai ser vista muitas vezes a rodear um dos lares de lá do Quito. Então, esse também vai constituir um dos acontecimentos que não era suposto acontecer e que não tem, a partida, explicações racionais. Voltando à questão da importância das personagens e do que elas representam. O protagonista Bento Julião e quase todos, se não mesmo todos os integrantes da Comissão de Transladação são do MPLA e por isso têm uma orientação ideológica materialista. Então, nós temos Bento Julião, que é engenheiro, e que não é muito dado a estes acontecimentos e também vai ser acometido por um desconforto que lhe faz procurar a verdade. Mateus Canhoto, que é o jornalista, essa é a personagem que eu disse que tem traços de Arnaldo Santos. Mateus Canhoto é jornalista, o Arnaldo Santos também é canhoto. Pronto. Então, ele vê os factos não como acontecimentos simbólicos ou acontecimentos que teriam alguma importância. Ele vai ver esses eventos e principalmente o alvoroço que é feito pelas populações tentando dar uma explicação, sabendo elas ou não a razão própria dos aparecimentos dos manuscritos, tentar explicar o que significariam, qual seria a origem e qual seria a razão do aparecimento dos manuscritos. Mateus Canhoto simplesmente vai considerar todas essas explicações como objetos para construir uma matéria que não importa se ela será real ou não real, mas e principalmente matéria para a ficção, né?
Nós temos aqui na personagem de Mateus Canhoto um pretexto que Arnaldo Santos usa de metatextualidade, né? Essa também é uma característica da narrativa insólita, conforme vamos ver a partir da estudiosa Nunes Fuente. E até a menção dos manuscritos e a busca pelas ações vai se constituir, e até o título também, em última instância, Sabina e os manuscritos do Quito, sendo o título uma explicação do que é Sabina. Sabina é um relato sobre Quito, e os manuscritos, que é parte da matéria do romance, né? A aparição dos manuscritos, etc., são considerados como objetos para a forja de matéria. Nós temos isto a partir da personagem Mateus Canhoto. Sabina é claramente um enigma, e é um enigma que se tenta desvendar desde o início do romance até o fim. Desvenda-se ou não. A resposta dessa questão é que vai configurar ou que vai delimitar a narrativa insólita de Sabina como fantástica ou não. E temos outra personagem, temos a Clarividente. A Clarividente é uma senhora chamada Moele Pepa, e de Som de Satula é a personagem que tem explicações sobre todos os acontecimentos, mas as explicações dele não são acolhidas. Ele tem as explicações porque ele presenciou os acontecimentos e por isso teria mais domínio sobre as histórias e sobre o significado delas. Mas as explicações dele não são acolhidas. Então, o romance torna-se um espaço multidimensional, um espaço em que se contam relatos sobre o Quito, em que se rememoram personagens que significam perdas e consequências dos acontecimentos, dos confrontos do cerco do Quito, e nós temos dois grupos, né? Temos os de Luanda, principalmente, e os do Quito. Os de Luanda não acolhem como tal as histórias e procuram constantemente uma explicação plausível sobre os acontecimentos, como as aparições dos manuscritos e etc. E o enigma não vai ser resolvido, porque Moele Pepa, clarividente, que tenta resolver, saber a razão das aparições e principalmente o conteúdo dos manuscritos de Sabina, que são conteúdos que são cartas sem escrita, né? Tem aqui o paradoxo, são cartas sem escritas. Ela morre suspensa num momento de transe, morre suspensa e a questão não é resolvida. Esta é, em parte, este é como se pode compreender, em parte, como posso dar uma imagem e uma ideia do romance. O narrador também é importante nesta questão, porque ele não só apresenta os acontecimentos, como também vai intermediar a discussão. Então, o insólito não só se configura nos acontecimentos da própria história, mas também se configura como um tema e uma questão que tenta ser esmiuçada dentro do romance pelas personagens. Bom, agora estou no slide 7. A leitura de determinados estilos de narrativa tem suscitado, da parte de diferentes estudiosos sobre a questão do conceito de insólito,
como a teoria estética influencia a definição de narrativas. Estou no slide 7. Geralmente, a classificação de narrativas como sendo estruturas do insólito decorre da identificação da existência de eventos insólitos. Os mesmos são assim classificados porque ocorrem de forma não ocasional. Correto aí? Continuam a ouvir-me? Ainda me estão a ouvir? Olá, Edmira. Ouvindo Estamos sim, ouvindo, Edmir, sim. Está a estamos me ouvir? ouvindo. Estamos Ah, sim. sim. Eu disse, estou no slide 7. Estou no slide 7. Para Ok. Lohane. Lohane. Ah, sim. Geralmente a classificação de narrativas como sendo estruturas do insólito decorre da identificação da existência de eventos insólitos, nesse caso, eventos não ocasionais, que não ocorrem com frequência e permitem, de acordo com a sua forma de manifestação, delimitar em que tipo de insólito as mesmas se encontram. Se no maravilhoso, no fantástico, no sobrenatural, 7. Ou no estranho, se no realismo mágico, ou no realismo maravilhoso, ou ainda no realismo animista. Hoje, durante um dos simpósios, estava-se a abordar a questão da manifestação do insólito nas narrativas africanas e muitos autores concordariam em dizer que para as narrativas africanas seriam o estilo de predileção seria o animismo. Não é o animismo, de acordo com o que vamos ver, que predomina aqui em Arnaldo Santos. De acordo com a definição que nós vamos ter a partir de Todorov, o fantástico como tendo como característica principal a oscilação entre sonho ou realidade, entre verdadeiro ou falso, durante o percurso da narrativa, é que vai configurar se a narrativa vai se adequar ao insólito ou ao fantástico ou não. Aqui há um grupo de pesquisa no Brasil que tem organizado vários simpósios sobre o insólito, e um dos autores propõe o insólito banalizado como gênero. É o Garcia, mas nós aproveitamos esse conceito não para referi-lo como gênero, mas por causa daquilo que ele evoca. Quando na narrativa nós encontramos, além dos factos insólitos, além dos factos insólitos e além da busca por uma explicação racional e a sujeição que as personagens têm em relação à oscilação que elas são acometidas, o insólito é abordado no romance. O romance vai se constituir como um espaço de conhecimento, um espaço de debate, um espaço de confrontação dialética. E o insólito é tido em conta, mas também não é tido em conta. E esse não ter em conta é que vai se constituir da parte das personagens, que as personagens que vão configurar, é que vão protagonizar o que nós estamos a chamar de banalização do insólito. Elas estão perante a realidade e a realidade é acometida.
por eventos estranhos e supostamente não reais, mas esses eventos decorrem, decorrem na realidade. Então, a forma como essas personagens lidam com o assunto, né, que não apenas procuram a verdade, mas também desprezam não só os acontecimentos, mas também desprezam as explicações que são dadas ao mesmo acontecimento. Acontece não da parte dos munícipes do Cuito, aqui no Romance de Sabina, mas acontece com aqueles que são os materialistas. Nós sabemos que os materialistas, para tudo, têm de ter uma explicação racional, e geralmente elas não acreditam em coisas que estão além da matéria, coisas metafísicas e etc. Então nós temos aqui no Romance de Sabina este confronto, este desprezo. Por isso que nós falamos que o insólito aqui é banalizado. Como dissemos, o tipo de insólito que nós encontramos aqui, né, antes, porém, dizer que esta conjuntura que o romance traz, de ser uma narrativa do insólito, de fazer com que o romance seja um espaço de confronto e de debate sobre o insólito enquanto um tema, e essa procura, essa oscilação, fazem com que o romance seja um desafio para o leitor e como vai dizer mais adiante Todorov, para se considerar fantástico também precisamos que o leitor se integre na oscilação que ocorre ao se ter contato com os acontecimentos. Não que concordemos de todo, mas aqui também vai ocorrer isto. Vai ocorrer que o leitor, tentando se localizar e tentando dominar a questão do romance, não vai ter como tomar um partido na história. E o mais importante para a definição do fantástico aqui na obra Sabina e os Manuscritos do Cuito é a continuidade da oscilação e depois um suspense. O romance fecha e não existe resolução. Qual é a origem dos manuscritos? Qual é o significado dos manuscritos? Mas o autor aproveitou para fazer o que ele chama de... para erguer uma memória em honra às vítimas do cerco do Cuito, como sendo um evento historicamente registrado, mas também pouco estudado e com poucas referências. É como se aquelas vítimas tivessem sido silenciadas e nunca mais ninguém tivesse abordado sobre elas, embora se tenha erguido o memorial. Então, o Arnaldo Santos também achou essa uma forma de honrar a memória dessas pessoas. E quando ele apresenta aqui a personagem Sabina, no próprio romance, é como se Sabina, ao aparecer, já estando morta, é como se ela exigisse alguma coisa. É como se ela viesse para mandar uma mensagem, como se viesse para dizer: a minha memória precisa ser honrada, a minha memória precisa ser justificada, etc. E isto ocorre que as personagens depois vão se empenhar em tentar interpretar os manuscritos, vamos dizer, brancos de Sabina, como sendo mensagens simbólicas da necessidade de justiça, da necessidade de recuperação e de recuperação das vozes oprimidas e também da necessidade de uma reconciliação mais aprofundada com
às vítimas desses acontecimentos passados. Então, do ponto de vista da crítica social, este romance desempenha essa função de rememoração, e como uma narrativa da categoria do insólito, propriamente do fantástico, traz para a literatura angolana um desafio para os estudos e um enriquecimento para o próprio conjunto de narrativas desta categoria estética, que é a do insólito. Bom, vou aqui passar alguns trechos, porque eu falei, quase não fiz passar aqui trechos. Os trechos iniciais, só para termos assim uma ideia tanto da banalização quanto da existência. Eu já estou no slide 13, já passei muito. Eu não acompanhei assim milimetricamente para não cortar o fio da minha abordagem. Diz assim um trecho da obra. Eram tantos os casos de aparições de manuscritos em redor das sepulturas. Estou no slide 13. Eram tantos os casos de aparições de manuscritos em redor das sepulturas espalhadas pela cidade do Quito, que o engenheiro Bento Julião, mal chegado de Luanda nesse ano de 2003 para apoiar a Comissão de Transladações, se perguntou se era mesmo de um técnico do Laboratório de Engenharia Nacional que eles precisavam ou de um quimbanda para sacolar os espíritos. Então, este aqui é já praticamente o início dos questionamentos de Bento Julião, sendo ele a personagem principal, e a partir da qual nós vamos enfrentar um conjunto de incertezas, de desconforto em relação à origem, ao significado e o destino dos manuscritos. E eu, que só estou aqui de passagem, dizia para se sossegar, ficar espantado com a dimensão do trabalho a realizar. Falava-se em mais de 7.000 campas semeadas a esmo por ruas, quintais, jardins, como por tudo onde fora possível cavar um buraco, e receou uma avalanche de mensagens místicas. Não antevia nada de promissor, mas preferiu relativizar o que se passava. As tais mensagens seriam, de certeza, sacrílegas, e não lhes levou a sério. Perceberam, no entanto, que estava a acontecer algo de anormal. Nós aqui nesse trecho temos a anunciação dos acontecimentos anormais, nós temos a pressuposição dos questionamentos de Bento Julião, e também temos aqui a linguagem que é própria do fantástico, de acordo com Todorov, que é a linguagem da incerteza, né? Não devia nada de promissor, mas preferiu relativizar o que se passava e não nos levou a sério. Perceberam, no entanto, que estava a acontecer algo de anormal. E tem aqui outro trecho. Entretanto, no Quito, continuavam a produzir-se manifestações de que Bento Julião não se podia permitir desconhecer, mas os mambos dos papéis manuscritos, que tombavam como folhas de árvores sobre as campas, não lhe saíam da cabeça. Não eram de forma nenhuma casos comuns e ainda menos previstos nos costumes da terra. Dificilmente seriam adotados
sem resistência, mesmo que fossem dados como reais. Aparições eram fenômenos da tradição religiosa católica e seria um legado triste para as gerações seguintes. Mas quem era ele para duvidar das aparições dos manuscritos que faziam parte do domínio público? Então, nós temos estas marcas e temos este romance como uma proposta narrativa que se adequa ao insólito, fantástico, por apresentar na sua estrutura acontecimentos anormais, acontecimentos não corriqueiros, e cujo espaço é ambientado por personagens acometidas por, por várias dúvidas, algumas por várias dúvidas, outras buscando tentativas de explicar os fenômenos, mas também personagens que não dão importância a estes acontecimentos. Então, é um convite para o diálogo que nós trazemos, é um convite para o diálogo e é também uma proposta de leitura para os estudantes, para os professores e para os estudiosos. Espero ter esclarecido um pouco daquilo que pretendia em relação a essa questão do insólito banalizado e do romance Sabina e os manuscritos do Quito. Muito obrigada. Obrigada, Edmira. E eu peço perdão aqui pela confusão com os slides. Eu acabei de pegá-los, então, caso você queira retomar algo que foi dito em algum dos slides, fique à vontade e eu posso retomar em algum que você queira. Não há problema, só se tiverem contribuições, questões, se tivermos necessidade de passar para um slide, poderemos passar, mas assim pode localizar no slide 14, onde tem um trecho do romance para visualização. Senão já terminei a minha abordagem. Eu é que peço desculpas porque eu não acompanhei o slide. Senão ficaria muito mecânico e quando fica muito mecânico é complicado. Não, foi ótimo, professor. Esse é o 14, não é? Sim, obrigada. Bom, caso alguém tenha alguma pergunta agora, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar à professora Edmira. Só uma pergunta aqui ao pessoal. Provavelmente não tenham ouvido falar sobre esse romance, porque quase ele não é divulgado. Eu encontrei por aí e chamou uma atenção. Então, quando li, decidi que estudaria o romance e tenho estado a desenvolver, então, o meu trabalho neste romance.
Silêncio indica que ou entenderam tudo ou não consegui explicar nada. Eu achei muito claro, professor. Caso você possa comentar um Ah, pouquinho mais sobre essa sua percepção do insólito, né? Para ficar um pouco mais claro para mim, o porquê dessa abordagem com essa nomenclatura, por favor. sim. No início, quando começo, quando, no início, quando começo a fazer essa pesquisa, a minha pretensão não era falar sobre, a minha pretensão era falar sobre o insólito, né? Era falar do real ao insólito, porque tinha verificado que o autor serviu-se de uma matéria, né? Como quase em quase todos os romances, de uma matéria do ponto de vista histórico, também não foi muito explorada, de um acontecimento que se diz recente da história de Angola, e eu vi num livro, num testemunho, é um livro da PGR editado aqui em Angola, por acaso numa das editoras em que eu trabalhei, e neste testemunho tinha, tinha abordagem sobre, testemunho sobre a existência de cazumbis, a existência de cazumbis no Quito, naquela época, na época de 1993, época de 2003, atestando, nesse caso, que os factos, eu já tinha lido esse romance, e esses factos relatados aqui, de certa maneira, ocorreram e foram presenciadas por pessoas daquelas localidades. Aqui num dos simpósios, referiram que muitos de nós africanos acreditamos nesses vários acontecimentos, que nem sempre têm explicações plausíveis, nem sempre têm explicações racionais, e de certo modo tem mais uma significação simbólica. Então, a minha pretensão era falar sobre a transposição ou a transportação que o autor faz dos factos para o seu romance, e a forma como ele estabelece aqui uma confusão boa, né? Uma confusão boa, deixando o autor com aquela sensação de isso aconteceu mesmo, é verdade mesmo ou não? E aqui, depois que nós lemos a teoria do fantástico, né? Nós lemos a de Todorov, mas também consideramos a de outros autores apresentados pelo Massot de Moisés no seu dicionário de termos literários, que o insólito em primeira mão, né, o fantástico, vamos dizer o fantástico, é o conjunto de acontecimentos, vamos assim dizer, extraordinários, que acontecem mesmo na realidade, mas que não podem ter uma explicação, não podem ter uma explicação racional e extrapolam com as leis naturais. Dentro desse romance de Arnaldo dos Santos, nossa intenção foi abordar o insólito, mas nós encontramos aqui duas coisas. Eu estava a ler depois, eu depois li o insólito banalizado, e ao invés de caracterizar o romance Sabina como um insólito banalizado, porque eu não considero ainda, não considero que não compreendi ainda essa perspectiva de Garcia, de dizer que o insólito banalizado vai se configurar também como um gênero, é um estudo inicial, é uma proposta, e eu estou a estudar, mas aqui a forma como Garcia vai definir
o insólito banalizado vai corresponder com a ação de tornar o insólito banal, uma coisa não muito séria, né? E então nós temos isto tudo aqui, nós temos esta narrativa como uma estrutura do insólito, e o insólito sabemos nós que é uma categoria contendo ou subdividindo-se em subcategorias, como a do fantástico, do maravilhoso, do realismo animista, do realismo mágico, e estes todos confrontos, estas todas discussões, e ainda a principal, porque nós tivemos uma pequena confusão por causa daquela abordagem que segundo a qual as narrativas africanas dificilmente se localizariam no fantástico e que deviam se localizar mais no realismo animista. Todos esses questionamentos impulsionaram essa leitura, impulsionaram essa pesquisa. Então, juntamos aqui o insólito banalizado para destacar o confronto entre dois grupos diferentes, né, com ideias diferentes do que são as coisas do mundo e do que são as coisas da vida. Estou aqui a falar, e isto faz-nos localizar as personagens em duas épocas diferentes. As pessoas da comunidade do Quito, aqui, de acordo com o romance, não são pessoas instruídas, propriamente instruídas. Vamos dizer, exceto o administrador, que é o Chisson de Satula, que explica os factos do cerco do Quito, porque ele vivenciou os bombardeamentos, soube das pessoas que morreram, mas isso não explica, no romance, a razão do aparecimento dos manuscritos. Não explica o significado do aparecimento dos manuscritos. Não explica o facto de, nos manuscritos, ditos manuscritos de Ocalumba, aparecerem apenas linhas e não textos propriamente ditos. E nos manuscritos de Sabina, serem textos em branco. Por quê? Porque, como refere o narrador, os munícipes do Quito são pessoas analfabetas, que não sabiam ler nem escrever. E isto só aguça ainda mais aqui a questão da presença dos factos insólitos. O que intriga é a forma como o autor vai construir a narrativa e como ele vai dispor os acontecimentos, começando pelo aparecimento dos manuscritos. Ele chama de manuscritos, mas são papéis com escritas de uma linha, que trazem mensagens que não são claras, mas que ele vai desmistificar, parecendo que esses manuscritos trazem só o aparecimento dos próprios manuscritos já se configura como uma mensagem. Aqui já estamos além da narrativa, estamos a interpretar a parte simbólica da narrativa que não aparece explícita aqui no texto. Porque quando aparecem os manuscritos e quando o narrador se refere aos manuscritos de Ocalumba e se refere às aparições de Sabina, nós vamos ver um pretexto para ele falar das pessoas que foram mortas, pessoas inocentes que foram mortas durante os confrontos cuja razão era porque, de um lado, a UNITA não considerou que o MPLA tenha vencido as eleições em 1992, então instalou, de acordo com a história, um cerco que durou 9 meses. E isso
ainda não foi devidamente documentado. É como se a história tivesse sido esquecida. E o autor faz essa referência também aqui no texto, mas nós vamos tendo alguns testemunhos escritos em livros e etc., mas nós não nos focamos propriamente, explicitamente na história, mas nos focamos nessa estruturação que ele faz ao romance e na forma como ele apresenta a sequência dos acontecimentos e como ele aborda como o insólito é abordado como tema. Eles aqui sabem, né? Ele aqui diz que estes são factos insólitos, mas esses mesmos factos insólitos não são levados em conta, principalmente pelas personagens que já detêm alguma formação acadêmica, que é o caso do engenheiro, que é o caso do engenheiro Bento Julião, que é o caso do jornalista Mateus Canhoto, que vê nos manuscritos apenas um objeto para forjar uma matéria de ficção. E aqui nós temos uma das características importantes do insólito, e especificamente também do fantástico, que é a metaficcionalidade. O romance fala de uma história, mas fala também do processo da forja dessa história, o processo da forja, e o próprio romance vai fazer referência a ele mesmo. Então, tudo isto, toda esta ancoragem é curiosa e impulsiona-nos, né, a querer ou a desejar abordar este romance nessa vertente. Mas talvez possamos delimitar melhor, e aqui eu posso ouvir as sugestões para abordarmos o texto de formas a que as outras pessoas possam visualizar também, né, a importância que nós estamos a dar a este texto. Espero ter respondido, falei demais. Não, foi uma ótima resposta, muito obrigada. Pela sua abordagem, parece quase que o insólito é um personagem e, ao mesmo tempo, ele é parte da estrutura, né? Enfim, ele está dentro Diríamos da tema, estrutura. ele é um tema, sim. O tema, sim. Sim. Exato. Assim Muito mesmo. obrigada. Mais perguntas, pessoal? Sugestões também, caso tenham. Sugestões para eu poder explicar melhor. Acho que como é um texto novo e quase não conhecido, né? Compreende-se. Praticamente Acho que só o eu tive pessoal contato. tá, acho que o pessoal tá um pouco tímido, mas você explicou muito bem, foi de maneira muito dinâmica, deu para compreender muito bem, mesmo a gente não tendo contato com o texto ainda. Agradeço imenso a atenção, a oportunidade e foi muito bom estar aqui. Eu que te agradeço, E a Edmira, participação foi de muito todos bom. também. Vejo aqui muita gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada a você pela paciência de nos ensinar, estar ministrando esse mini curso, foi muito bom, muito proveitoso. Obrigada.